Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, sou estrategista financeiro e host desse podcast. Já quero te pedir, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, porque todos os domingos está saindo um episódio mais legal do que o outro. E hoje nós não vamos falar de dente aqui, nós vamos falar de mocho. A gente trouxe uma proposta bem diferente com um convidado que eu estava ansioso para receber ele aqui. Um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande pelo nicho de trabalho que ele atua. Hoje trouxemos aqui Salomão Faustino, estrategista no mercado de infoprodutos desde 2018, com resultados expressivos em diversos nichos, atingiu múltiplos 7 dígitos de faturamento, com lançamentos nacionais e internacionais na área de lentes e facetas de resina composta. E o tema do nosso episódio hoje é lançamentos digitais, para você dentista que sonha em ter o teu produto digital, um infoproduto, fazer seu lançamento e ganhar dinheiro com uma fonte de renda diferente do seu consultório. Esse é o cara certo. Então, Salomão, muito obrigado por aceitar o meu convite e estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço, porque é um privilégio estar aqui, né, Alan, conversando. A gente já conversa aqui faz uns 2, 3 anos. Né? Ah, faz um tempinho, né? Isso que é legal do digital, né? Tipo, hoje eu tô te conhecendo pessoalmente. Eu já lancei dentistas, Alan, que a gente fez alguns milhões, e aí depois que a gente foi se conhecer pessoalmente. Então isso que é o bom do digital, né? A revolução da internet hoje em dia possibilita muito isso, né? E é a nível internacional, né? É isso aí. Nós vamos falar bastante sobre isso hoje. E, Salomão, é um tema legal porque, poxa, eu tenho muito cliente também que sonha em fazer o seu lançamento e tem muita vontade, mas às vezes parece muito distante, não sabe como fazer. E eu também tinha essa visão muito distante antes de te conhecer, e você sempre teve uma explicação clara e transformou isso tudo de uma maneira mais simples e mostrou que é possível. Então Sim. Vai ser legal, vai ser muito importante. Vai ser legal. A gente pretende agregar aqui muito valor aí para a sua audiência. Obrigado. E para a gente começar, eu queria te perguntar o que te motivou a entrar nesse mercado de infoprodutos lá em 2018? Como que você veio parar nessa área? Cara, eu acho que é o próprio crescimento do mercado, né? Eu acho que por volta de 2011, 12 ali, tinha o Érico Rocha começando a fazer esses movimentos, Conrado Adolfo e vários players do mercado. E eu até achava que isso era pirâmide. Quando o cara aparecia, acho que muita gente achou. Só que eu atendia negócios locais. Eu atendia empresas. Então eu já estava meio que no digital, fazendo site, fazendo posicionamento no Google, né? Então clínicas odontológicas, por exemplo, eu fazia o site, posicionava o site no Google para quando a pessoa fizesse uma pesquisa, por exemplo, dentista em São José dos Campos, que é a cidade que eu estou ali posicionado. Aí aparecia no Google, e aí o cliente entrava em contato. Então isso eu já fazia, não só para dentistas, antes. Aí quando começou o movimento digital, que a gente chama de infoprodutos, né, que são produtos digitais, eu já estava com um pezinho ali, né? Eu comecei a procurar, a buscar conhecimento, aprender. Foi quando eu me introduzi, acho que por volta de 2018. Que legal. E você entrou em 2018, mas a gente sabe que na pandemia, principalmente, isso tomou uma proporção absurda, né? Foi uma proporção absurda. E claro que acelerou. A gente pode até medir isso antes da pandemia e depois da pandemia, porque antes da pandemia você tinha ali uns 5, 6 gurus, 5, 6 nomes que você poderia falar como referência de mercado. Quando passou a pandemia, você não tem mais como colocar nas duas mãos a quantidade de nomes de referência, né, de gurus, de players do mercado, né? Então a pandemia realmente acelerou muito. Com certeza. E teve uma das vantagens, né? É até ruim falar de vantagem de uma pandemia, porque teve inúmeras desvantagens, uma consequência catastrófica, muito triste para muitas famílias, mas ela obrigou a gente a acelerar realmente os processos. Exatamente. Enquanto algumas empresas fechavam as portas, buscavam oportunidade. Por exemplo, na odontologia, eu me lembro muito bem, algumas clínicas foram fechadas, né? Tiveram que fechar pela quarentena, né? E aí foi o momento que os dentistas começaram a estudar mais, começaram a buscar mais conhecimento. Porque a gente sabe que isso não ia ficar muito tempo fechado. Bom, agora eu tenho tempo para mim me aprofundar aqui nessa técnica ou nessa técnica. Então, assim, a gente acabou fazendo assim recordes de vendas, né, de cursos e de treinamentos durante a pandemia.
Inclusive teve uma mudança radical na pandemia da minha própria empresa, porque eu também atendi os clientes na empresa. A gente ia até eles presencialmente. Só que eu não ia conseguir sair da minha região. Eu me lembro, Sim. Salomão, que eu tinha 5 dias na semana e cada dia eu atendia numa cidade, os clientes daquela cidade. E com a pandemia, a gente passou isso para o online, para reuniões online, possibilitou atender clientes no Brasil inteiro. Pois é. Então, assim, foi uma virada importante, tanto para o seu negócio quanto para vários negócios. Exatamente. Uma transição, né? E quais as maiores dificuldades que você teve lá no início da carreira disso tudo? Basicamente, você precisa adquirir o conhecimento. Isso é algo que não tem muito atalho, né? Você pode acelerar, mas adquirir o conhecimento... Então, é como o Paulo Vieira até tem uma frase que ele fala muito sobre isso. Ele diz assim: o resultado que você não tem o resultado que você não alcançou é pelo conhecimento que você ainda não tem. Porque se você tivesse esse conhecimento, você já estaria lá, né? Então, eu precisei passar pelo processo de conhecimento, pelo processo de validação, de testes. Na época, eu me lembro que eu ofereci, como eu já atendia negócios locais, que é um escopo, né? Atender negócios locais. Aí eu queria passar para o mercado de infoprodutos, eu comecei a oferecer meu serviço meio que gratuito, para validar o processo, para testar. Então, foi uma forma que eu encontrei de aprender, não com o meu dinheiro, mas com o dinheiro do meu possível cliente, do meu possível parceiro. Então, eu oferecia gratuito para um projeto ou para outro. Deixa eu fazer, para mim treinar o meu conhecimento, né? E foi aí que eu acelerei o processo, entendeu? Então, o conhecimento é um ponto importante que as pessoas às vezes querem fazer, pular, encontrar um atalho, mas tem que passar, né? Tem que adquirir. E é bem legal você falar sobre isso, porque hoje em dia tem muita gente vendendo na internet. Eu faço lançamento digital. Não, eu consigo lançar. Mas é importante a gente validar a experiência da pessoa, né? O que realmente ela lançou? O que ela fez? Quais os projetos que participou? E eu acredito que até você conseguir validar isso, o desafio é muito grande. Quando você atinge alguns resultados, você começa a ler o mercado de uma forma melhor. Você consegue entender os sinais do mercado. Porque o mercado, ele muda muito, né? Às vezes eu até vim escutando um podcast e as pessoas falando assim, não, porque eu já estou 3 anos, mas 3 anos é um tempo muito pequeno, mas no digital é um tempo como se fosse 30 anos, entendeu? Eu já tenho 3 anos, a pessoa começou há 3 anos atrás do zero, e aí atingiu, sei lá, 7 dígitos, em 3 anos ela já está longe, né? Então, é algo muito acelerado, né? E a pandemia acelerou isso ainda mais, né? E o maior aprendizado nos primeiros lançamentos? Cara, eu acho que o maior aprendizado foi isso. Cada negócio ou cada projeto ele é único. Não tem uma fórmula pronta que você possa encaixar em todo o processo, em qualquer nicho, entendeu? A gente até conhece produtos, né, métodos que se colocam fórmula. Tem ali alguma coisa, um direcionamento, mas cada negócio é único. Não dá para mim pegar estratégias que eu usei em um processo, em um dentista, por exemplo, que teve resultados muito grandes, muito expressivos. Aí eu fui colocar em outro dentista e de repente não vai dar o mesmo resultado. Então é olhar cada negócio como um negócio único. E esse deve ser o maior desafio, eu acredito. É o maior desafio. Não tem fórmula pronta. Você precisa realmente olhar o negócio, ler o negócio, entender o processo e aplicar algo personalizado. E claro, né, com base em estratégias que já existem no mercado, com base em metodologias, mas precisa aplicar um processo único. Uma leitura única. Salomão, por que eu escuto muitas pessoas falando que mas eu comprei curso de fulano, de ciclano, de método de lançamento, ou ideia de lançamento, ou princípio de lançamento e não consegui fazer? Acho que é justamente por isso, né? Porque como cada processo ele é muito único, então, por exemplo, existem variáveis. Um dentista, ele tem um domínio da técnica. Por exemplo, colocando dentro da odontologia, dentro de um treinamento, de um curso que ele vai lançar, ele tem um domínio, ele tem alguns diferenciais, o que torna essa metodologia única, para que o seu cliente que vai comprar possa observar e falar, vou comprar por isso, ele é único, ele é diferente, né? Ele tem audiência. Quanto de audiência ele tem? Tem seguidores, tem base. Então, todos esses elementos vão ditar a estratégia. Bom, eu tenho poucos seguidores, vamos fazer isso aqui. Eu tenho muitos seguidores, vamos fazer isso aqui. Qual o nível de engajamento que o seu perfil tem? Tudo isso são elementos que a gente precisa observar para poder aplicar uma estratégia. Então, eu comprar um curso agora de lançamento digital não quer dizer que eu vou ter sucesso ou não. Não quer dizer, mas é bom para você dar um próximo passo no conhecimento, né? É um próximo passo do conhecimento, mas não quer dizer que você vá realmente obter resultados.
sim ou não, né? Pode ser que obtenha, pode ser que não, né? E a gente já começou a entrar nesse assunto. É um dentista hoje que está assistindo a gente, ou até outro profissional, mas vamos dar um ênfase aqui na odontologia, que tem essa vontade de fazer o seu lançamento. Quais os passos iniciais que você acredita que ele tem que ter? O que ele tem que pensar agora, nesse momento? Pô, quero lançar um curso. Qual que é a primeira coisa que eu preciso analisar? Eu gosto de análise de mercado, pensar no público primeiro. Então, primeiro eu penso no público. Não vender a minha solução, mas ver o que as pessoas gostariam de comprar. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. Vai vender para quem? Né? Para outros dentistas? Qual o perfil desses dentistas que você pensa em oferecer o seu treinamento? Né? Vendendo de dentista para dentista. O dentista recém-formado. O dentista que tem determinada especialidade e quer agregar a minha técnica, a minha especialidade. Então, você vai primeiro pensar no público. Acho que esse é o primeiro ponto. É escolher o nicho, escolher o público. O segundo ponto seria olhar as dores desse público. E quando a gente fala de dores, o que eu aprendi durante o processo foi o seguinte: não existe só dores. A gente vai ter dores, problemas, desejos e incômodos. Então tem coisa que não está doendo tanto, é só um incômodo. Tem coisa que é um problema e tem coisa que é desejo. Então, assim, onde o seu produto, a sua solução se encaixa ali? Então, preciso conhecer o público e conhecer e identificar essas dores. Aí você fala, Salomão, mas como é que eu tô fazendo pergunta para você, mas como é que eu identifico essas dores? Porque você está no mercado, você sabe as dores. Sim. Você atende dentistas, né? Mas às vezes o dentista, ele tá ali no mocho, tá ali na jornada dele, ele não conhece a dor de outros dentistas, né? Então, de repente, por exemplo, você vai no YouTube, de repente, para observar os vídeos mais visualizados da sua especialidade. Ali vai ter comentários, aí você começa a emergir naqueles comentários. O pessoal está perguntando sobre isso. Cara, o pessoal está fazendo perguntas muito básicas aqui. Eu achava que todo mundo sabia disso, mas agora eu estou vendo que muita gente tem essa dúvida e eu domino isso. Então você começa a identificar essas dores, esses problemas no público, para poder pensar na solução. Porque o processo digital, e não só o digital, né? Porque hoje eu acho que tudo é digital, mas o processo de compra e venda é basicamente você olhar para um mercado, para um público, identificar problemas e criar solução. Não é pensar, como o Silvio estava até falando, não é pensar no dinheiro em primeiro passo. Isso vai ser realmente consequência. Se você resolver problemas, você identifica problemas e resolve, o dinheiro vem por consequência. Muito legal, porque existe uma inversão de valores aqui. Muitas vezes na cabeça do profissional que quer lançar o curso, e aí vê se faz sentido. Então você está me dizendo, está ensinando aqui pra gente que nós temos que pensar no que as pessoas querem comprar, no que elas precisam comprar de alguma maneira, no desejo, na dor, nas dúvidas ali, no medo, que seja. Mas muitos dentistas estão olhando para si hoje, para o trabalho dele e falando assim, não, mas eu sou muito bom nisso aqui, então eu tenho que vender um curso disso aqui. Mas, e se aquele curso não atingir nenhum desses elementos que você disse que a pessoa do outro lado precisa comprar, ele pode ser o melhor do mundo naquilo que não vai vender. Exatamente. Então, vai ser mais desafiador, né? O lançamento digital tem muito mais a ver do que eu posso resolver de problema para o outro do que eu sei fazer necessariamente, né? Você pode, talvez, pegar aquele seu conhecimento e você tem uma leitura do mercado e fala, cara, isso poderia agregar muito a todos os dentistas, mas você vai ter que conscientizar, gerar uma conscientização de que aquilo é válido para ele. De que ele precisa daquilo. Que ele precisa. Porque, por exemplo, se eu for lançar hoje uma marca de água nova, eu vou ter mais dificuldade, porque todo lugar tem uma água nova. Então, vai precisar ter diferenciais únicos ali para gerar desejo, né? E aí sim você conseguir fazer os lançamentos. Porque você usou até o meu exemplo. Pô, eu sei mesmo as dores dos dentistas. São muitos dentistas hoje no Brasil inteiro que a gente atende. Porém, tem muito dentista ainda que nem sabe que precisa de uma gestão financeira. É o nível de consciência dele, né? Existem níveis de consciências no público. Tem um livro, chama... Deixa eu lembrar o nome do autor. O livro chama A Máquina Definitiva de Vendas. Já ouvi falar desse livro. Traduzindo em português. E também ele coincide com uma outra estratégia de um outro livro, que é o Great Leads, que é um livro americano, né? E eles falam de níveis de consciência do público. E na Máquina Definitiva ele fala que em qualquer público
pelo menos 3% daquele público está pronto para comprar. Então, existe esse público assim, 3% de qualquer público, então vamos dizer, 3% de dentistas do Brasil inteiro, ou do Brasil ou do mundo, né, que desejam aprender ou sobre marketing, ou sobre gestão, ou sobre facetas de resina, né? Dentro da odontologia você vai ter vários nichos. Então você sabe que dentro de qualquer público, 3% está pronto para comprar. O que é pronto para comprar? É aquele cara que já sabe do problema, já sabe da dor dele, já sabe que existem soluções, e ele está só esperando uma oferta, uma oportunidade. Então ele está pronto, 3% do público. E de 6% até 7%, na média, segundo esse estudo, está disposto a conversar sobre isso, está disposto a entender, como você falou, melhor. Né? Poxa, você precisa de gestão, você precisa de gestão financeira, porque você está caçador, está disposto a conversar. E aí depois ele coloca 30% ainda não está no ponto de compra, mas pode ter interesse depois, 30% talvez nunca tenha esse desejo. Então, assim, ele coloca isso dentro de uma... Vai ranqueando. Tá ranqueando. Então, assim, conhecendo essa tese, com base nisso, de repente eu já tenho algo que tem gente pronta para comprar. Esse é o público mais fácil de vender, quem já está pronto para comprar. E outra boa notícia que eu aprendi com a jornada, né? Os dentistas, e não só dentistas, mas vamos colocar bem os dentistas, eles não compram curso de um só professor. Não, eles até gostam de comprar de vários. Entendeu? Então isso que, por exemplo, se você vai começar agora, entrar com treinamento, você vai olhar para o mercado, já tem vários players renomados, grandes, e aí você fala, cara, mas já tem muito curso de resina, de lentes de resina. Tá, mas aí os dentistas compram de vários, porque eu já lancei vários players, né? Vários, eu vou dizer que eu lancei 2 de facetas em resina, eu já lancei de endo, né? E aí eu percebia que eles participam dos mesmos grupos e compram cursos de vários professores. Isso é bom. A gente vê isso nos cursos ao vivo, nos práticos, o presencial. Exato. Meus clientes, eles participam de todo mundo que tem um curso, que tem alguma coisa diferente ali que ele não faz, ele quer fazer. Então, o online... Eles já sabem que, por exemplo, se eu compro um curso online completo e eu consigo absorver 10% daquele conhecimento e aplicar no meu dia a dia, já é um lucro, né? Aí depois de repente, eu compro um outro curso, porque tem uma técnica um pouco diferente, absorvo mais 10% ali, já estou moldando ali o meu projeto, né? Já está melhorando o meu dia a dia, Então, para a gente partir para o próximo passo, o início, então, se você é dentista e quer fazer um lançamento, começa avaliando, você sugere o quê? Audiência? Avalia o público para ter clareza da solução que você vai oferecer, porque às vezes as pessoas falam, não, começa a gerar conteúdo, mas que conteúdo? Então, se você identifica a dor de um público, você pode direcionar o conteúdo, a sua narrativa, para levar posteriormente para a sua futura oferta, né? Então, avaliar o público, identificadores e começar a desenhar a solução para essas dores. Legal, muito bom. E quais os maiores erros, os erros mais comuns assim que você vê acontecendo em lançamentos digitais hoje em dia? Cara, eu acho que um dos erros principais é você não medir a temperatura da audiência ou do público. As pessoas já têm um nível de consciência muito mais elevado hoje sobre lançamentos, né? O público em geral. Então, quando você fala, vou fazer 3 videoaulas 100% online, gratuitas, todo mundo já sabe que você vai vender. O cara já sabe que você vai vender alguma coisa depois. Né? Então, você precisa entregar algo muito relevante, né? Quando se fala de fazer videoaulas ao vivo, entregar algo muito relevante, fazer um engajamento. Então, penso que antes do lançamento, você tem que ter essa temperatura da audiência. O que é uma temperatura? Vamos colocar que você está construindo audiência, que é um ponto importante para lançar, quando a gente fala de lançamentos de eventos, né? Não é que é um ponto importante necessariamente para você fazer venda, mas para você fazer grandes lançamentos, a audiência é importante. Então, aí você começa a construir audiência e você começa a ver sinais ali. As pessoas começam a mandar direct, perguntam, você tem curso? Como é que você faz isso? Você dá treinamento? Você começa a ver essa temperatura. Curtidas, comentários, né, visualizações nos stories, tudo isso mostra uma temperatura. Se você posta e você tem pouco engajamento, isso mostra que talvez ainda não esteja pronto, né? Talvez não esteja pronto. Se quem te segue não está interagindo, imagina quando você for vender. Faz sentido. Então, assim, medir a temperatura da audiência é importante. Eu acho que até a gente conversou sobre testar a oferta antes, né? Isso. Sobre fazer um teste de oferta antes.
Eu lembro que um lançamento que eu fiz que foi bem legal foi do Felipe Bezerra. Posso até falar aqui que o Felipe é amigo, sócio. E um cara espetacular. Um cara bem conhecido no nicho. E o que a gente fez, cara? A gente, antes de lançar o curso, a gente rodou uma pesquisa no Instagram dele. E eu tô falando aí de 2019. Então, antes da pandemia. Antes. Ele tava com 100 mil seguidores na época, mais ou menos. Então, ele tinha bastante engajamento, tem ainda, né? Então, rodou lá um stories falando, pessoal, vou fazer uma pesquisa aqui, a gente colocou um link e a gente recebeu mais de 1.500 respostas nessa pesquisa. Então, isso está muito pronto. Tava super quente já. Isso, tudo orgânico. E aí eu já falo também que o dentista fala, mas eu não tenho 100 mil seguidores, tá? Eu entendi. Não é só... É que aquele ponto, porque é isso que eu te falei, a gente faz uma análise individualizada, né? Então, no caso do Felipe, ele já tinha uma base, já tinha uma audiência ali de 100 mil seguidores, hoje está com 200 e poucos mil, mas nessa época ele tinha 100 mil. E o engajamento era bom. Então eu observei o engajamento do público. Vamos rodar uma pesquisa para entender o que eles querem, o que eles gostariam de ver, o que eles gostariam de ver em treinamento. Então a gente rodou uma pesquisa perguntando dores, problemas, incômodos. Foi uma pesquisa bem legal, assim, com 5, 6 perguntas. E aí a gente observou pelas respostas o nível de conhecimento do público. Qual o seu nível de conhecimento em facetas de resina? Qual o seu nível de conhecimento científico nessa área? O que você acha que seria primordial num curso? O que está te impedindo de avançar? Sabe? Perguntas assim, bem chaves para você construir uma solução. Então, eu acho que isso é essencial. Você entender o que o público gostaria de comprar. Fica mais fluida a venda, entendeu? Nossa, muito do que legal. você simplesmente fala assim, cara, eu sei fazer isso, ó, vou estruturar meu curso aqui, ó. Módulo 1, módulo 2, mentalidade, módulo 3. Entendeu? É legal você perguntar para o público ou, eu não tenho audiência, deixa eu pesquisar, perder um tempinho, fazer uma pesquisa. Hoje a gente tem inteligência artificial que pode apoiar esse processo, né? Na época não tinha. Não, poderia ir no YouTube e olhar lá as respostas, os comentários, buscar perfis de outros dentistas, players, olhar os comentários nos posts, né? O que as pessoas estão comentando lá. Por exemplo, eu pego um post de um dentista conhecido, onde ele está fazendo ali um procedimento, tá? Um procedimento ali muito, muito legal, muito bonito, e aí eu vou olhar os comentários. E aí o que as pessoas perguntam? O que os outros profissionais? Que espátula você está usando? Qual a marca da resina? Entendeu? Quanto tempo de procedimento? Tudo isso são coisas que eu vou trazendo para o meu conhecimento, que eles querem saber. Tem 3 pessoas que perguntaram qual a marca da resina. O que vende é a oferta. O que é oferta? O produto está dentro da oferta, mas a oferta é o que você vende para a pessoa. Você entrega o produto, mas a oferta é o produto, são as transformações que o produto causa, são os benefícios que o produto proporciona, são os entregáveis. Então, por exemplo, você vai entregar um curso com X aulas, né, um curso com 20 aulas, você vai ter acesso, né, tô fingindo que estou fazendo uma oferta aqui. Sim. Então você vai receber meu curso, são 20 aulas gravadas com qualidade HD, com 2 câmeras. Você vai ter acesso à minha lista de fornecedores de resina. Você vai ter acesso a um cupom de desconto para comprar a resina em tal lugar, a espátula. A participar de um curso presencial. Então assim, isso você está compondo a oferta para fazer com que a pessoa tenha desejo de compra, para acelerar a decisão de compra. Legal. Né? Então... Ô Salomão, e se a pessoa tem audiência fria ainda? Se é uma pessoa que tem ali já um seguidor ou outro, mas não tem essa relevância na interação no Instagram. Como faz para aquecer isso? Então, ela precisa... Primeiro assim, ela pode ter uma audiência pequena. Todo mundo começa pequeno, isso. Né? Então, a audiência é pequena. E se você domina a técnica, você tem diferenciais e já fez essa pesquisa que eu falei, eu vou começar a postar conteúdos. Porque para fazer lançamentos desses de evento que a gente está acostumado a ver, o ideal é que você tenha uma boa audiência para você garantir o lançamento. Porque lançar para um público frio que não te conhece fica mais desafiador, é mais arriscado. A gente fala de risco, né? O risco é maior ou o risco é menor? Porque lançamento, a gente põe dinheiro primeiro, né? Quando a gente fala de tráfego, né? Perfeito. Então, aí o ideal é você começar a postar, a criar alguns conteúdos para conseguir engajamento e para trazer seguidores.
Porque o seguidor que vem pelo conteúdo que é direcionado, específico, ele é um seguidor qualificado. Então, por exemplo, um seguidor que chega porque você tirou foto num evento, você fez uma viagem, você é um dentista, fez uma viagem, foi para Dubai lá, daí você trouxe seguidores com esse post. Ele não é necessariamente um post qualificado para alguém que vai comprar um curso. É um post de estilo de vida. É legal? É legal, mas ele não qualifica. Agora, você faz um procedimento, você filma um procedimento, faz uma edição, faz uma narrativa ali e tal, e aí você impulsiona esse post. Quem vier por esse procedimento, ele veio qualificado porque ele gostou da sua técnica. Ele está interessado no que você faz. Interessado no que você faz. Então, ele é qualificado. Então, esse é o tipo de conteúdo que você pode gerar, né? Porque dentista gosta de ver dente. Então, você mostra ali numa filmagem bem feita ali e impulsiona isso, porque é muito difícil hoje você alcançar organicamente quantidade relevante de público. Não é que é impossível, mas é muito difícil você postar e simplesmente viralizar. Pode acontecer, mas o orgânico, você não controla o jogo. Essa que é a questão. Você postar todos os dias, ou postar uma vez por semana que seja, né? Fazer ali um post. Você não tem muito controle. De repente, você tem um post muito bonito que teve 200 visualizações. Isso não vai ajudar muito, né? Você pode impulsionar esse post com um pouquinho de dinheiro ali e ele vai trazer seguidores qualificados. Isso que eu acho que esse seria um caminho, construir a audiência. Antes de pensar no lançamento. Eu acho que seria um caminho seguro. Esse é o caminho mais seguro. Entendeu? Legal, muito bom. E às vezes você tem lá 100 mil seguidores, mas essa é uma audiência fria. E às vezes tem alguém com 20 mil seguidores ou 10 mil seguidores com uma audiência quente. O seguidor ele tem um comportamento, né? Ele começa a seguir um perfil por um determinado interesse. E se esse perfil não nutre, porque é até complicado, né? Você fala, cara, mas eu vou ficar escravo do Instagram e tal. Mas você tem que dar pelo menos uma nutrição mínima, né? Então você posta hoje, vai postar só daqui um mês. Aquele seguidor que vai ver o seu post daqui um mês, ele fala, cara, o que eu tô seguindo? Pra que eu tô seguindo esse cara? Eu nem lembro mais como que eu sigo. Porque às vezes acontece comigo que eu tô no Instagram e falo, nossa, quando que eu comecei a seguir essa pessoa? Né? Porque eu não lembro quem é essa pessoa. Daí eu entro no perfil e falo, vou parar de seguir. Então, aí acontece mesmo. Acontece. Então, assim, a nutrição de seguidores, né, de audiência, de base, ela ajuda nisso. Você não precisa ser escravo, postar todo dia. É claro que o algoritmo quer que você poste 2 vezes por dia, mas não precisa necessariamente nisso. Né? Se a gente for pensar como o Instagram funciona assim. Por exemplo, eu comecei a seguir uma pessoa, pelo menos é o algoritmo atual, né? Falando de forma mais fácil de entender. Eu comecei a seguir uma pessoa. O Instagram já vai organicamente me mostrar um outro post daquele já player. Traz pra gente. Já vai me trazer. Então, eu comecei a seguir você, eu já vou ver outro post seu e já vai aparecer um story seu pra mim. Agora, se você não postar story, não vai aparecer. Entendeu? Vai ficar perdido. Entendeu? Então, aí eu vou seguir você, vou seguir outro, daqui a pouco eu já nem lembro mais. Então, é importante ter uma nutrição, né, desse público que quando você começa a falar, cara, eu vou lançar. Então, eu vou fazer pelo menos aí de 3 meses, 6 meses, eu vou começar a preparar o ambiente. Eu conversei com o Felipe na época, a gente lançou 1 ano depois. Foi um ano depois, mas ele assim, eu houve uma intenção de lançar, mas ele falou, não, eu vou desenhar o meu curso, eu vou gravar, né, eu vou ver o que eu vou fazer, vou pensar o que eu vou entregar. Então a gente ficou basicamente 1 ano ali conversando, e aí ele começou a fazer posts mais intencionais, que ele na verdade já tinha, né, mas aí ele começou a preparar melhor, entendeu? Mas claro, você não precisa demorar 1 ano para lançar, também tem uma série de coisas, mas você pode falar, vou fazer 3 meses, vou fazer 6 meses aqui de preparação. Isso é fazer algo que reduz o risco, entendeu? Reduz muito o risco de quem quer lançar, entendeu? Era até uma pergunta que eu ia fazer, mas eu acredito que você já respondeu ela entre linhas aí, de uma maneira, pelo menos para mim já ficou claro. Que era como validar a oferta antes de investir em tráfego pago, porque daqui a pouco você vai começar a colocar dinheiro, então realmente você tem que preparar isso tudo antes, para você não plantar uma semente num terreno onde que não nasce. Tem coisas assim, por exemplo, você vende para o público quente, vamos dizer, o público morno, que é os seus seguidores. A primeira possibilidade é essa, validar a oferta vendendo para quem já te conhece. Esse é o primeiro ponto. Isso não quer dizer que seu produto vai explodir depois, porque quem te conhece confia. Porque objeções de venda, normalmente,
São basicamente 3 objeções as principais. É confiança, né? Então, você não vende porque a pessoa não confia em você. Ela não confia no seu método, né? Então, confiança é uma objeção. A outra é necessidade. Então, você não vende porque a pessoa acha que não precisa, como você mencionou, né? Tem gente que acha que não precisa de gestão financeira. Então, ela não tem consciência de necessidade. E a outra é necessidade imediata. Então, se você conseguir suprir essas 3 objeções maiores, ou seja, gerar confiança, você pode confiar no meu método. Você precisa disso, e você precisa disso agora, porque às vezes a pessoa fala, eu preciso disso, mas primeiro eu vou melhorar o meu consultório, primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo. Então eu preciso, mas não preciso agora. Só que você precisa vender agora, entendeu? Então se você consegue criar uma narrativa que gera confiança, que a pessoa fala, cara, se eu comprar a mentoria do Alan, eu confio que vai dar certo. Ele é um cara íntegro, é um cara que já atende vários outros dentistas, é uma pessoa que mostra resultado, confio nele. Eu sigo ele, confio, entendeu? Então já quebrei a confiança. Mas agora eu não preciso dessa solução. Eu acho que eu não preciso de gestão financeira, meu consultório é pequeno, entendeu? Então assim, você tem que mostrar que precisa e que precisa agora. Se você suprir isso aí tudo, você vende para aquele público que está pronto, né? Então, se é confiável, como que é a sequência que você disse? Confiança, necessidade e necessidade imediata. Imediata. Porque às vezes a pessoa fala, eu confio em você, eu Legal. preciso do que você vende, mas eu vou comprar depois. E o lançamento, ele é um processo de venda naquele período, tem uma janela, né? E aí que a gente pode entrar até no outro tema de lançamento e perpétuo e tudo mais, né? O lançamento, ele funciona dentro de uma janela. Tem gente que fala assim, eu lanço de 3 em 3 meses. Aí aquele lance eu entrego um evento, né? Um evento aí de 3 dias, uma semana, e aí durante uma semana eu deixo o carrinho aberto, uma semana ou 2. A pessoa tem que comprar naquele período, por isso que eu preciso acelerar a necessidade. Você precisa disso e precisa agora, porque sábado vai fechar o carrinho. Aí eu não sei mais quando eu vou lançar, talvez daqui 3 meses, né? Então eu não posso fazer com que a pessoa fale, não, eu compro da próxima vez que você lançar. Eu consigo esperar até lá. Entendeu? Então eu preciso gerar essa consciência de necessidade. Até porque o brasileiro, principalmente, já gosta de deixar tudo para depois. Se você por deixar exemplo, em se eu aberto... ofereço acesso vitalício, é um gatilho que faz a pessoa querer comprar agora. Eu posso falar assim, para essa turma, eu vou oferecer acesso vitalício, ou seja, você compra o meu curso agora, vai ter não é 12 meses. Isso é um gatilho acelerador, porque eu quebro aquela objeção do cara que fala assim, não, é que nesse momento, eu tô com muita coisa aqui na minha rotina, no consultório, eu tô terminando um curso, eu tô reformando e eu vou deixar para comprar mais depois. Então, não, mas agora eu tô fazendo acesso vitalício. Aí ele fala, bom, então tá bom, eu vou comprar, que quando eu puder fazer o curso, tá lá me esperando. Legal. E que métrica que você usa para saber se o profissional tá no caminho certo? Tipo, eu fiz o lançamento, como saber se tá dando certo? É claro, vendeu, tá no caminho certo, mas não deve ser só isso. Se vendeu, já tá bom. Agora, já provou, né? Já provou, se eu faço durante o processo de lançamento, existem métricas que são bem importantes. Por exemplo, na média, a gente pensa em 1% dos leads, né? Que o lead é o público interessado que se inscreve para um lançamento. Se inscreveu para um lançamento, na média geral, a gente tem pelo menos 1% de conversão. 1%. Média geral. Agora, eu posso aumentar essa métrica. Por quê? Digamos que eu tenho, 1.000 pessoas que se inscreveram para o evento, então eu posso calcular, 1% dessas pessoas pode comprar o meu produto. Digamos que eu tenho um curso de R$2.000. Então eu posso fazer o quê? 10 vendas? 1% dá 10 vendas? 1.000? Dá 10 vendas. Então tem que olhar para essa métrica básica. Eu tenho potencial, se eu tenho 1.000 pessoas inscritas para esse evento, então eu vou fazer lá uma aula ao vivo, ensinando como a pessoa utiliza uma técnica de cor pro dente, né? Aí essa aula ao vivo vai ficar no ar só para quem assistiu, então compareça. Então, se eu tenho 1.000 inscritos num grupo de WhatsApp, eu penso, pelo menos 10 vendas eu faço. Essa seria uma métrica. Agora, eu posso aumentar. Por quê? Porque não é todo mundo que vai entrar na aula. Entendi. A pessoa se inscreve e ela fala, hoje eu não vou poder participar, depois eu vejo a gravação, assisto da próxima vez. Então, talvez entre o quê? 200 pessoas, 20% de quem se inscreveu. 20% de quem se inscreveu, talvez entre. Então, eu tenho 1.000 inscritos, entraram 200 pessoas na aula, daí entra e sai e tal. Aí, no final, a hora que eu faço o pitch, se for uma aula só, eu tenho potencial de fazer de 10 a 20 vendas aí.
Caramba, você tá me falando de 1%, cara. É pouco, 1% assim. da audiência total. Por quê? Porque parte da audiência, talvez mais da metade, não foi ver o pitch. Faz Então eles sentido. só se inscreveram, mas eles não foram lá assistir. Talvez assistam a gravação, entendeu? Então agora, eu posso aumentar isso, eu posso ter 1,5%, 2%. Tem métodos de lançamento que convertem 20%, 15%. Aí vai muito da estratégia, de tudo que você tá construindo. Porque, por exemplo, se eu ofereço um evento 100% online gratuito, que é o tradicional, né? Eu vou ter muito mais pessoas se inscrevendo porque é gratuito. Se eu vendo o ingresso para um congresso desse, que é um lançamento Tem muitas pessoas pago, fazendo isso. E vende baratinho. 29, 27, 37. Mas você já qualifica o público Você também, qualifica né? o público e você meio que paga o tráfego, você pelo menos abate uma parte do investimento que você fazendo no tráfego. Legal. Entendeu? Isso é uma estratégia muito boa. Quem paga tem uma chance maior de comparecer ao vivo. Então, por exemplo, num lançamento gratuito, talvez com 5 mil reais, talvez eu coloque... Se eu colocar um lead aí, uma pessoa interessada a uns 5 reais na média, que é um preço legal, e talvez seja até mais caro que isso para o dentista, mas 5 reais por pessoa. Eu coloco 5 mil, vou colocar o quê? 1.000 pessoas inscritas no meu lançamento, no gratuito, né? Sim. Então, no gratuito. Só que a pessoa que se inscreveu gratuito, talvez ela não participe do lançamento. Porque se inscrever, aí qualquer curioso vai se inscrever. Mas é isso nessa simulação. Eu coloquei 5 mil reais, vamos colocar em tráfego. Tá falando já de um público, de um momento de tráfego pago. Coloquei 5 mil reais num lançamento experimental, trouxe 1.000 pessoas. Digamos que eu coloquei 200 pessoas ao vivo. Aí a minha missão é aumentar a conversão de quem está ao vivo. Entendi. Então, 200 pessoas, se eu converter 10% de quem está ao vivo, eu tenho 20 vendas. Isso. E se eu tenho um curso de 1.000 a 2.000 reais, 20 vendas dá 20 mil. Então, eu coloquei 5 mil reais e faturei 20 mil. Já é um bom número, um número maravilhoso. Espetacular. Só que daí você fala, nossa, mas só 20 pessoas compraram, mas não é necessariamente isso que importa. O que importa é, basicamente, a métrica principal é coloquei X de dinheiro, voltou Y. Essa deveria ser... É o retorno. É o retorno, entendeu? Eu coloquei 5 mil, trouxe 1.000 pessoas, 200 participaram da aula ao vivo e 20 compraram, porque eu fiz uma oferta muito boa. Né? 20 compraram, se for 1.000 reais, né? Minimamente falando em um curso de uma pessoa que está lançando pela primeira vez, 20 vendas, 20 mil reais. Poxa, coloquei 5 mil, voltou 20 mil. O que eu faço? Eu reinvisto uma parte desse dinheiro. Não preciso reinvestir tudo, tá? Porque a pessoa fala, nossa, mas daí eu não vou ganhar dinheiro nunca. Não, aí você entende melhor do que eu. Mas digamos que eu coloquei 5 mil, faturei 20. 5 mil volta para pagar investimento. Ali. Falei, cara, agora eu vou investir 10. Então tem 20 no caixa. Para tentar vender 40. Vou reinvestir, em vez de reinvestir só 5, porque tem gente que faz isso, né? Investiu 5, faturou 20, aí fala, cara, eu vou investir 5 de novo, eu quero faturar 40 agora. É muito mais difícil. Então, vou investir 10 mil. Então, assim, eu não comprometo o meu lucro, né? E ainda tenho possibilidade de ter um resultado melhor. Mas é importante falar de tudo isso, Salomão, porque o lançamento digital ainda cresce, tem muitas pessoas ainda fazendo, mas também não existe um milagre ali. Não adianta você achar que vai lançar e, nossa, de cara vai mudar a vida. Porque assim, a gente tô falando de número aqui de forma assim, abstrata, né? Genérica. Genérica, mas às vezes é isso que acontece. Mas se a pessoa faturou 20, ela fala, cara, mas, sei lá, vai sobrar 10 mil para mim, às vezes eu tenho que pagar o cara que fez o tráfego, às vezes eu tenho que pagar... prefiro continuar fazendo aqui. Vou voltar para a cadeira que eu ganho cadeira isso que lá. Eu ganho 15, 20 mil aqui. Só que essa primeira faísca, ela pode chegar em 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, porque é expansível, né? O bom do digital, a grande vantagem do digital, né, é a escala, que você também conhece muito bem sobre isso. O digital, ele te dá a possibilidade de escalar. Uma coisa que, às vezes, num consultório, você não vai conseguir escalar. Mas no digital você escala. Você pode atingir internacionalmente. Né? Se você vendeu 20 hoje, se você sentar, corrigir os erros, ajustar, o que dá para ser melhor, a possibilidade de você vender mais depois é maior. Você já lançou uma vez, você já entendeu. E os alunos desse primeiro lançamento vão trazer feedbacks para você corrigir e melhorar, e vão trazer depoimentos de resultados que eles tiveram para você poder utilizar esses depoimentos e mostrar, olha esses alunos, o resultado que eles tiveram, né? Então, esses depoimentos são prova, né? A prova social. Prova social. Legal.
Eu quero fazer um joguinho de mito ou verdade aqui com você, porque muitas pessoas ficam na dúvida sobre o que é real, o que não é desse mercado. Então acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Então é mito ou é verdade? Você não precisa de um produto perfeito antes de testar qualquer oferta. Verdade. Pode ter uma versão experimental do produto. Como eu disse, né, a própria audiência, os próprios alunos podem contribuir com perguntas depois para você aperfeiçoar. Não precisa ser aquele produto HD, Ultra HD, maravilhoso. Não precisa. Entendi. Então você tendo ali um projeto, não precisa estar 100% pronto, perfeito. Não, você precisa pensar na transformação de quem vai fazer, né? Ela vai aprender isso, com isso aqui eu consigo ensinar. Beleza, isso é o suficiente. Boa. Mito ou verdade? É impossível ter um bom resultado em lançamentos sem investir em tráfego pago. Isso é mito. Você consegue ter um bom resultado. Como eu falei, né? Se você trabalha a sua audiência de forma orgânica, você consegue sim vender primeiro para a sua audiência, vender para quem te conhece e depois ter o resultado expandido no tráfego pago posteriormente. Então, legal. Mito ou verdade? Se o primeiro lançamento não der certo, você pode mudar a estratégia e lançar de novo o mesmo produto. Verdade, pode sim. A ideia é essa, né? De você estar sempre aprimorando o produto que você criou, a solução e a oferta. É mais comum acontecer isso? Eu acho que é uma regra, praticamente. Ou você já fez algum lançamento que foi assim, de cara, surpreendeu demais? Teve lançamento que de cara já foi uma explosão, né? E teve outros que a gente foi degrau por degrau. Se colocar numa proporção é menos esse que estoura de cara do que o que você precisa construir. Mas eu acho que por conta do trabalho que é feito antes do lançamento. Então isso você garante mais que o lançamento vai dar muito bom, né? Boa. Mito ou verdade? Lançamentos só funcionam para infoprodutos, não servem para serviços ou produtos físicos. Funciona para qualquer coisa? Funciona. Lançamento digital hoje é parte do dia a dia, né? Então funciona para vender serviço e funciona para produto físico. E funciona, inclusive, para muitos dentistas, para evento presencial, para treinamento presencial. Então dá para você fazer um lançamento para um evento presencial? Dá para fazer um lançamento para evento presencial e para produtos ou para serviços, dá sim. Entendi. É que produto você tem limitação de entrega, né? Serviço você tem limitação de atendimento. Então você tem que cuidar ali na hora do lançamento. São X vagas. Eu dou conta de atender, vamos dizer que seja serviço, né? Eu dou conta de atender 20 projetos. Então você tem que cuidar disso para que não seja um lançamento tão bombástico que venha muita demanda. Entendi, faz sentido. Mito ou verdade? Quanto mais você gasta em anúncios, mais vendas automaticamente você terá? Não, isso aí já é mito. Isso é mito porque o anúncio você precisa estar sempre monitorando. Quando é lançamento, o comum é a gente, durante o lançamento, você ir pesquisando a audiência que está chegando, identificando o perfil, para entender se o público está sendo qualificado dentro daquele objetivo que você tem. Então você vai rodar pesquisa, vai disparar e-mail, vai começar a ver essas métricas para entender se o público, por exemplo, o dentista está fazendo um lançamento de um curso para dentistas e às vezes o tráfego mostra o anúncio para pessoas que têm interesse em odontologia, mas que são clientes finais. Então pode ser que um cliente final entre no grupo. Apareceu para mim, por exemplo. Aparece, porque como eu pesquiso muito sobre dentista, às vezes aparece tráfego pago para mim de curso de faceta de resina, de fazer de porcelana, e eu nem vou comprar aquilo, mas está aparecendo para mim. A segmentação não é precisa, né? Mas é difícil também para eles, né? Porque eu tô ali envolvido com aquele monte de dentista. O perfil vai mostrar, então assim, pode vir clientes, possíveis clientes, só que você vai lançar um curso, né? Então, você não vai atender o cliente final. Então, aí você tem que observar se isso está acontecendo em quantidade. Fala, cara, tá vindo muito cliente aqui, tem alguma coisa errada no tráfego. Tá vindo muito consumidor final, não é isso que eu quero. Né? Um ou outro vai respingar mesmo, mas se começar a vir muito consumidor final, você tem que olhar para o tráfego, tem alguma coisa errada nesse anúncio. O anúncio não está deixando claro que você vai vender um curso para dentistas. Por isso que você vê muito anúncio falando assim, colega dentista, né? Você vê o anúncio que o dentista está falando, colega dentista, colega advogado, eu tô me dirigindo a você que é dentista, para a pessoa que está vendo o anúncio, ela não é para mim, não é para o público final, né? É pro cara que já é dentista, pro advogado, para você correr um risco menor de respingar uma pessoa que não faz parte do nicho ali. Os curiosos, comendo lead. Porque daí você está pagando, né? O tráfego pago, o dinheiro vai embora, se deixar. Vai embora mesmo. E a última aqui, mito ou verdade? Se um anúncio não funcionar nos primeiros dias, não adianta continuar investindo.
O anúncio normalmente você faz uma quantidade de criativos, né? Que são peças. Então, por exemplo, se a gente fala de vídeo, eu falo assim, ó, faz um vídeo falando das dores. Faz um vídeo mostrando antes e depois, sei lá. Faz um vídeo mostrando sua estrutura. Então tem várias peças com abordagens diferentes para o mesmo fim, né? Faz um vídeo direto falando, dentista, olha, eu vou fazer um evento, uma aula gratuita no dia tal, você é meu convidado. Então você vai fazer várias peças, que são o que a gente chama de criativos. E aí você vai rodar elas simultaneamente na campanha. E aí você vai começar a identificar aquelas que falam e que convertem mais por um custo menor e você vai manter aquelas peças. É muito difícil a gente pensar em começar com um único anúncio. Entendeu? Então, sim, se o anúncio não funciona, você para ele. Não tem como. E testa de alguma outra maneira. Você vai colocar vários testes, porque você não paga mais para colocar quantidade maior, entendeu? Então vale a pena colocar uma diversidade. Diversificar as abordagens. Tem a abordagem mais direta, que é assim, ó, se você é dentista e deseja tal coisa e tal coisa, eu vou fazer uma aula gratuita no dia tal. Vai ser gratuito, você clica aqui no Saiba Mais para se inscrever. E tem outros que eu entrego uma pecinha de conteúdo. Eu posso fazer ali um procedimento, vou fazendo uma narrativa e falar, se você quer aprender mais sobre esse tipo de procedimento, no dia tal eu vou fazer uma aula. Ou vou ter uma série de aulas, né? Vai depender do evento. Tem um lançamento também, se você me permite fazer um parêntese, claro, que é aquele lançamento que a gente chama de meteórico. Ele não tem aulas. É um lançamento que eu faço, por exemplo, uma peça de conteúdo ali, por exemplo, né? E falo, olha, se você quer aprimorar ou dominar essa técnica, eu vou liberar vagas para o meu treinamento, para a minha mentoria, por um valor que eu nunca fiz antes. Um valor muito abaixo do preço normal dele, só que eu vou revelar esse valor no grupo de WhatsApp. Aperta aqui e entra nesse grupo. Ou seja, quem entra nesse lançamento já sabe que eu vou vender, que eu não estou oferecendo lançamento gratuito, né? O cara vai vender o treinamento dele, a mentoria dele. Ele disse que vai ser mais barato e disse que vai ter uma série de benefícios. Eu vou entrar no grupo para ver. Então a pessoa já entra sabendo que alguém vai vender alguma coisa, ela só espera, bom, deixa eu ver se a oferta é boa. Então é um tipo de lançamento, de convite, que ele é mais direto. Olha, eu vou vender para você, só que eu vou fazer um preço melhor lá no dia tal, na Black Friday. Então se você estiver interessado, entra lá. Normalmente é para público mais quente. E existem muitas diferenças de lançamento, de estratégias de lançamento? Existem muitas, mas basicamente todas focadas no mesmo princípio, né? De identificar o problema, criar a solução e fazer uma oferta para o público. E é mais vantajoso ainda hoje, Salomão, fazer o lançamento, o carrinho aberto por um determinado período, ou deixar lá aberto o tempo inteiro e quem quiser comprar, compra? O ideal é pensar numa esteira de produtos para o seu público, uma jornada de crescimento para o público, e aí você pode ter um produto específico para esse tipo de lançamento. Porque daí você acompanha por turma, né? Porque aí, nesse tipo de produto, consegue mensurar. São produtos um pouco mais, mas podem ser mais caros, né? Se eu fosse colocar preço aqui, talvez eu diria produtos de R$1.500 a R$3.000. Melhor lançamento. E esse tipo de produto, você não vai entregar só aulas gravadas. Você vai entregar uma mescla com mentoria em grupo. Você vai entregar materiais de apoio. Talvez você entregue não só técnica. Por exemplo, técnica de faceta. Mas eu vou te entregar também uma estratégia de como crescer o seu perfil no Instagram. Vou te entregar também uma estratégia para atrair clientes. Você faz um produto um pouco mais completo, que tem aulas gravadas. E aí você fala, uma vez por semana, nós vamos fazer uma aula ao vivo, ou então uma vez por mês. Então você vai entregar ali um conjunto de benefícios e aí você precisa acompanhar a turma. Porque se você está lá na terceira aula, né, o terceiro encontro ao vivo, e aí vem uma pessoa que entra agora, ela vai, assiste a gravação. Então, esse tipo de produto às vezes vale mais a pena você abrir e fechar mesmo. Você faz um movimento maior, vai investir mais dinheiro também, né? E aí você pega essa turma, eu fiz, 200 vendas, 200 novos alunos. Cara, nem dá para você ficar colocando muito mais gente solta, né? Então, vou pegar esses 200 alunos. Pessoal, terça-feira vai ter a nossa aula de tira dúvidas. Vai todo mundo lá. Então, você leva a turma, entendeu? Faz o suporte para essa turma. Então, nesse caso, faz sentido. E aí, exige mais do especialista, do professor, mais presença dele, da equipe. Então, ele vai abrir e fechar. Aí faz sentido. Você já falou desses produtos aí com ticket maior. E eu queria que você falasse um pouco dos produtos low ticket, que você fala muito sobre isso no teu Instagram também. O low ticket como eu te falei antes, né? E foi alavancado, né? Sempre houve esse conceito. Nos Estados Unidos é muito comum. Mas o low ticket no Brasil foi alavancado com Pix.
praticamente. Quando o Pix começou a funcionar, a gente começou a vender mais low tickets, porque é muito impulsivo. E são produtos baratos, onde a preço não é uma objeção, entendeu? Então, a objeção do preço não tem ali, é um produto barato. É percebido como um produto caro, então assim, ele te entrega uma percepção de valor alta, mas o preço é barato. É para trazer um possível cliente para minha base. Então, para as pessoas que às vezes estão assistindo a gente e não entendem, mas fica usando esses nomes em inglês, esse monte de termo, o low ticket ele é um produto barato. Produto barato. Para aquele nicho, né? Então, por exemplo, qual a percepção de produto barato, talvez para odontologia? É como se a gente fosse montar um aqui agora e falasse assim, Alan, vamos montar então uma planilha de precificação. Vamos dizer que você faça a planilha, uma aula ou algumas aulas, entrega alguns benefícios ali por, sei lá, 50, 100 reais. Que teoricamente o dentista vai olhar e falar, caramba, 50 reais, isso aqui é muito barato. É muito barato, isso vai me ajudar muito, vai mudar o meu processo aqui por 100 reais. Né? Aí ele comprou, ele virou seu aluno, e nessa mesma venda, você já prepara a venda dos outros produtos da sua esteira. Por isso que eu falo que é interessante criar uma esteira de produtos, onde você tenha produtos que a gente chama de perpétuo, que é aqueles que estão abertos todos os dias. Você falou, deixa o carrinho fechado, aberto. Tem produto específico para ficar aberto todos os dias. Então, por exemplo, está no link da bio, lá no Instagram, você vai ter um produto que a pessoa possa chegar e, poxa, treinamento, tal, vou comprar isso aqui. Ela já pode comprar e assistir as aulas, é um perpétuo. Então tem como um dentista, por exemplo, que está assistindo a gente, ele montar um produto low ticket lá, de repente, antes de pensar num curso maior? Eu acho que essa é a melhor estratégia. Porque ele consegue ter uma base de clientes e também. Consegue monetizar. Por exemplo, até no começo a gente falou sobre a audiência. O Felipe Bezerra tinha mais ou menos 100 mil seguidores naquela época, né? A doutora Adriles, né? Posso falar também que é uma querida. Ela, quando eu comecei com ela tinha 20 mil seguidores, né? E mesmo assim, os lançamentos dela foram muito bons, né? E cresceram durante o processo. Hoje ela está com 200 mil, né? Então, você vai crescer durante o processo. Agora, se você precisa crescer com conteúdo e, de repente, impulsionar esse conteúdo, que legal seria se a pessoa que chega para começar a te seguir tivesse já uma oferta que ela pudesse comprar para, vamos dizer assim, patrocinar o seu investimento no seu crescimento, entendeu? Então, eu tenho um produto ali de um low ticket ou um produto de ticket mais médio que agrega valor para esse dentista. Então, a pessoa começa a me seguir, ela está muito quente, quem começa a seguir já vem muito pronto, assim, e ela vai dar uma olhada no meu perfil e vai ter ali um link na bio para comprar uma ferramenta dessa que você mencionou. Ele já compra. É muito legal isso, muito, porque eu tô aqui pensando, imagina que eu sou um dentista, eu já faço um trabalho de faceta de resina muito bom, um exemplo, e eu tenho uma audiência legal e eu quero medir isso. Pô, vou lançar ali agora um e-book ou uma aula que seja, como você disse, explicando para você que tem dúvida todos os materiais que eu uso e o passo a passo. Exato. Não vou ensinar a fazer resina. Exatamente. Mas eu já vou mostrar os materiais, eu vou mostrar o que eu compro, de onde eu compro, de repente. Cara, isso é muito valioso para quem tá assistindo. Para quem às vezes quer entrar nessa área, é o primeiro passo para ela. Pronto. Porque às vezes ela participou de um lançamento de algum outro player, que era R$1.500, R$2.000, eu falava, vou comprar depois. Aí aparece para você esse dentista que está te oferecendo um primeiro passo ali na jornada. Para você começar. Pra você começar, porque você quer estudar, entendeu? Você precisa começar a entender os materiais. Então pronto, eu vou te dar uma aula de materiais. Eu vou te explicar as diferenças de faceta de resina, de porcelana, de lentes e tal. Eu vou aí você vai mostrar esse material. A diferença de resina 1, 2, 3, 4. Todas as especificações, é o manual XYZ. E aí, durante 59. Esse processo, você vai ter vídeos mostrando esse material assim, no celular, no tablet, talvez impresso. Isso gera desejo de compra e gera confiança. Pronto, de repente você vendeu um monte. Vende automático, entendeu? Já deixou um curso pronto aí pra galera. Corta. Não, muito legal, faz muito sentido. Isso financia o seu crescimento. A maioria não fez isso nessa época dos lançamentos, que não era um conceito muito comum. Mas para mim, esse seria o caminho de você ter uma oferta acessível, um low ticket, um ticket mais médio, de 100 a 200 reais, deixar isso na bio, gerar conteúdos que preparam a pessoa para comprar, as pessoas vão chegando, automaticamente elas vão comprando na bio, entendeu? Galera, já vou estruturar um low ticket aqui lá do Instituto também, hein? Tá demorando. Já passou, né? Você vamos ainda dizer que você coloque, para impulsionar, vamos fazer uma continha rápida. Digamos que você coloque comece com 20 reais por dia, para impulsionar alguns vídeos seus.
Pega um vídeo ali, impulsiona esse vídeo, pode ser um impulsionamento até daquele botão turbinar. Não precisa ser uma coisa... O próprio dentista sozinho, depois que ele produziu esses vídeos, ele pode ir no turbinar ali. Não precisa ser um Dá resultado também, Dá. Salomão? Não precisa ir no gerenciador não precisa de montar anúncio. gerenciador, colocar pixel, nada disso, nesse primeiro momento. Lá no lançamento, aí é melhor Aí fazer algo mais robusto. Mas o turbinar já dá resultado. Digamos que você coloque, começando com R$20, 10, R$20 por dia. Eu vou colocar 10 nesse vídeo, 10 nesse vídeo aqui, R$20 por dia. Ao longo de 10 dias vai ser R$200 gasto e vai ser uma quantidade de seguidores. Se o seguidor, você de repente paga, sei lá, R$1 por seguidor, a gente mede isso, né? Porque você impulsiona, você impulsiona para visitas ao perfil. Tem lá, turbinar, visitas ao perfil. Você coloca lá alguma segmentação, aí você vai medir daqui 3 dias, ó, teve 500 visitas no perfil, eu gastei R$50, para fazer uma conta redonda, gastei R$50, 500 visitas no perfil. Então é tipo, quanto dá isso? R$10 por visita? Acho que sim, né? Você disse 500 visitas com R$50. Então, foi 100 pessoas cada R$10. E aí, digamos que das 500 pessoas que a gente recebeu de visitas, vai dar mais que isso, tá? Mas vamos dizer que metade começou a me seguir. É mais ou menos essa média. 500, ganhei 200 seguidores. Aí você faz a conta. Bom, eu gastei tanto e eu recebi 200 seguidores. Então eu tô pagando X por seguidor. Você sabe quanto você paga por seguidor. Não é que você está comprando seguidores. Não. É que você está levando diferente. o seu conteúdo, eles estão se interessando pelo conteúdo e estão seguindo por causa do conteúdo. E aí você fala, bom, eu tenho um produto na bio que custa R$100 ou R$200. Aí você vai medir. E desses 200 seguidores, eu fiz 2 vendas. Você fala, cara, mas é pouco, eu sei, mas as 2 vendas que eu fiz pagou o investimento que eu fiz de turbinar, de impulsionar. Fala, bom, então eu estou trazendo seguidores e não estou gastando dinheiro, porque o dinheiro que eu gasto nos seguidores tem uma conversão e eles estão comprando automaticamente o meu curso. Espetacular. E às vezes quando é ferramenta ou algo mais básico, não depende da sua presença. Você não precisa lá ficar tirando dúvida, porque é uma coisa que você já criou, uma planilha de precificação, por exemplo, como você falou. Põe a planilha e uma aula ensinando a usar a planilha. Ninguém vai te chamar para perguntar, Alan, como é que instala a planilha? Não, a planilha é a planilha. Você abre ela no Excel ou no Google Sheets e ela já vai estar lá e tem uma aula explicando. Não vai ter aquela coisa da técnica da faceta, que é muito mais avançada, que você vai vender um ticket mais alto, porque depende mais do suporte também, né? Perfeito. Muito legal. E assim, pra gente começar... Bom, o papo aqui tá muito bom, se deixar a gente vai passar a tarde inteira aqui. Mas, Salomão, quais as tendências você vê para lançamentos digitais ainda dentro da odontologia? Você acha que ainda tem espaço, então, para todo mundo crescer? Porque, como você disse no começo, os dentistas compram cursos de diversos profissionais, né? O que você vê do futuro dos lançamentos? A gente tem níveis maiores de concorrência e a gente tem tráfego ficando mais caro todos os dias. Então, fazer lançamento aumenta o risco e pode ficar cada vez mais caro, porque o tráfego fica mais caro, entendeu? À medida que tem muito mais pessoas anunciando, não só desse nicho, mas o tráfego, o anúncio, ele ocupa um espaço da plataforma. Sim. Então, se tem muita gente anunciando, então eu vou ter um custo maior, porque a ferramenta vai entregar vai aumentar, aquilo. entendeu? Então, o tráfego ele tem ficado cada vez mais caro, entendeu? E então, o ideal é pensar na construção de base, hoje muito mais do que há alguns anos atrás. Era comum vender para público totalmente frio há alguns anos atrás. É dentista, então beleza, ele pode comprar. Mas hoje é mais arriscado você pensar em vender para o público frio. Então, assim, construção de base, de audiência, é um caminho mais seguro, que você faz essa validação, esse teste. Então, assim, com isso, você monta o quê? Uma tribo. As pessoas que te seguem, elas gostam de você, se identificam com você. Então, assim, é muito difícil isso dar errado. Você construir base de seguidores, nutrir essa base com conteúdo de valor, e aí, ao mesmo tempo, quando você constrói base, você pode fazer a venda de uma oferta de entrada, um produto de entrada, né, como a gente conversou. Você constrói posicionamento, ou seja, você fala e mostra aquilo que você pensa dentro daquele nicho. Você constrói autoridade, ou seja, as pessoas olham para você e falam, fulano de tal, ele é o especialista nessa área.
Eu gosto da técnica dele. Você constrói a autoridade. Então, você está construindo os elementos de venda de um lançamento a médio prazo. Quando você estiver pronto para lançar, você pode só colocar o produto ali, que é muito difícil dar errado. Assim. Legal. Então, eu acho que hoje esse mandamento não é uma coisa nova, mas hoje é mais essencial que se faça dessa forma. Construir essa base. Eu queria então que você deixasse um recado aí para os dentistas, ou para quem não é dentista, que está acompanhando a gente, e às vezes sonha em fazer um lançamento digital e às vezes se sente inseguro, acha que não é a hora, não sabe o que fazer. Deixar um recado para essa galera. Comece fazendo e principalmente buscando os diferenciais, né, os diferenciais únicos que você tem. Se você pensa assim, cara, eu ainda não tenho nenhum diferencial, o que eu faço é igual que todo mundo faz. Então comece a desenvolver esses diferenciais, seja na técnica, seja no atendimento, seja num processo de prospecção de clientes, seja no processo de vendas, não importa. Comece a desenvolver esses diferenciais já com intenção. Então não vá para a rede social construir conteúdo sem intenção. Né? Não é pecado vender, né? Faz parte do processo. E lançamento seria aí uma segunda fonte de renda, né? Uma segunda fonte de receita para você. E eu acho que assim, o primeiro passo do dentista quando ele está começando é ele encher a agenda dele, né? Todo mundo pensa, estou começando, eu preciso ter pacientes, eu quero encher a agenda. Chega um momento que encher a agenda já é ruim, né? Você fala, cara, estou com a agenda cheia, só trabalho. E aí você pode diminuir, reduzir essa carga com um processo de educação, ensinando outros colegas que estão chegando no mercado ou que não dominam a técnica que você domina. Você vai dividir uma parte do seu tempo com esse público. Então vale muito a pena pensar nesse tipo de posicionamento digital para ter essa segunda fonte de receita e também para não sobrecarregar o trabalho que você já faz no dia a dia. Muito bom. Cara, foi uma experiência realmente diferente. Espero muito ter agregado legal aí ao conteúdo da audiência. Eu quero, então, te agradecer de verdade pela disponibilidade, por ter vindo de São José dos Campos até aqui, por dividir esse conhecimento que você tem de tantos anos estudando. Parabenizar você também por tudo que você vem construindo, por tudo que você vem fazendo lá no Instagram, porque eu acompanho lá diariamente. Você compra, inclusive? Né? Compro. Sou cliente. Então, parabéns de verdade. Muito obrigado pela confiança, por estar aqui com a gente hoje. Cara, a gratidão é minha e obrigado pela oportunidade. E eu espero, sim, que tenha sido de benefício aí para toda a sua audiência. E, Salomão, deixa também teu Instagram aí pra galera, porque você tem produtos incríveis lá pro pessoal que, eu quero fazer um low ticket, quero começar com isso, quero entender como funciona. Eu sei que você tem um produto lá que ensina do zero. Então, para as pessoas que têm interesse, como que elas fazem para te achar? É o @SalomãoFaustino. É bem fácil. @SalomãoFaustino, você vai me encontrar lá no Instagram. A gente vai deixar aqui. O canal principal é o Instagram que eu uso. Boa. A gente vai deixar depois o Instagram dele também. E lá encontra todos os seus produtos lá. Sim, né? Eu tenho vários cases, vários vídeos mostrando bastidor, que eu acho que dá uma temperatura legal. Você olhar os bastidores, quanto gastou, quanto investiu ali naquele processo e quanto, de repente, faturou. Pra mostrar que é possível. É isso. Pessoal, vocês me encontram também no Instagram, no @AlanEspinosaMatias e no YouTube, no canal do Eu Escolhi Prosperar, onde todos os domingos, às 10 da manhã, sai um episódio novo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ativa o sininho aí para não perder nenhum episódio novo que pode fazer a diferença na tua vida. Muito obrigado a todos e até a próxima.